Como o trader brasileiro ficou extremamente famoso internacionalmente. Exato, nesse vídeo eu vou trazer tudo sobre Didi Aguiar e suas agulhadas. Será que as agulhadas funcionam? Ou como existe muito na internet, as agulhadas não funcionam. Vou trazer toda a metodologia, mas antes vamos falar um pouco sobre quem foi esse rapaz, esse senhor rapaz. Após 45 anos de mercado financeiro, onde trabalhou para diversos bancos e instituições, ele foi o cara que ficou extremamente famoso por colocar duas linhas, simplesmente duas médias móveis, em um conceito matemático. Exatamente. Normalizou um cálculo que ficou absurdamente assertivo. Como qualquer coisa no mercado, diz ele que, não só no mercado, na vida, que às vezes as melhores ideias acontecem por acidentes. Ele começou a observar médias móveis quando começou a existir gráficos, certo? E ele colocou diversos tipos de média móvel, até que um dia ele percebeu que duas ali no gráfico, ele olhava e sempre que acontecia um rompimento onde essas médias estavam muito próximas, acontecia um movimento explosivo. E ele pensou, tá faltando alguma coisa nessa matemática. Porque assim, elas cruzam aqui, mas fica feio de ver no gráfico, fica difícil, eu não sei se ela realmente está passando próximo a uma outra, onde ele decidiu fazer o quê? Eu vou tirar essas médias móveis daqui, eu vou colocar por uma janela inferior e eu vou normalizar um cálculo, tá? Que seria, entre aspas, para o gráfico, né? Vamos fingir que é um gráfico. E eu quero ver o quê? Elas se cruzando nessa linha zero, certo? A partir do momento que elas começarem a se cruzar nessa linha zero, eu quero ver qual que é a assertividade disso. E ele percebeu que quanto mais próximo o cruzamento dessas duas médias era do nível próximo ao nível zero, era cada vez mais, né, próximas milimetricamente ali, como se fosse realmente uma agulhada, ele percebeu que os movimentos eram absurdamente explosivos. Começou a conceituar isso com outros tipos de análise e encontrou um operacional com 35% de assertividade, com trades que normalmente pagam 3 vezes o seu risco. Exatamente, normalmente 300% sobre o risco que você levou. Então, caso você arrisque $100, você vai buscar ali $300. Por que ele ficou famoso? Porque após ele fazer essa descoberta e normalizar esse cálculo, ele criou um indicador chamado Didi Index. Exatamente. Montaram esse indicador e começou a ficar super famoso, porque outros players começaram a utilizar. Inclusive, ele utilizou esse trabalho para ganhar o Green Card nos Estados Unidos, certo? Aonde ele viralizou. Hedge funds começaram a fazer perguntas para ele, da onde ele tirou aquele cálculo, e ele sempre foi extremamente honesto. Sabemos se isso é verdade ou não, porque é um cara bem brincalhão. Não sabemos se a parte de achei por sorte é verdade, porque ele é um cara extremamente inteligente, apesar da sua humildade. Mas bom, sem mais delongas, eu vou trazer para vocês tudo isso no gráfico e mostrar para vocês, será que realmente as agulhadas do Didi funcionam? Então, bora comigo. Bom, pessoal, lembrando que o Didi é um cara extremamente grafista, ou seja, ele é o cara que, como ele se auto-intitulou, eu falo português, inglês e grafiquês, exato. Então, o que seria esse grafiquês? Eu quero operar as minhas agulhadas com um conjunto de outros indicadores que dão melhores confirmações para o meu indicador, certo? Desde que também o gráfico faça X, Y, Z, onde eu vou apresentar isso aqui para vocês. Eu vou dar a minha opinião singela e sincera. Eu sou um cara que eu sou fã do Didi pelo seguinte, ele é um cara extremamente honesto ali nas redes sociais, tá? Principalmente com a ideologia de que ele fala, para de querer ostentar, não foque em fazer dinheiro para comprar carros de luxo, casas de luxo, foque para se aposentar cedo e ter liberdade. Aí o que ele brinca é, eu poderia ficar o dia inteiro fazendo day trade aqui porque eu sei utilizar o meu método. Eu prefiro simplesmente operar no gráfico intradiário, D1, certo? Para eu poder abrir as minhas operações no final do dia e todos os dias ir para a praia. Didi hoje reside no Havaí. O senhorzinho está aproveitando bem a vida. Então, foi um insight muito legal que eu tirei dele. Eu não preciso ficar o dia inteiro aqui me estressando, porque não foi para isso que eu entrei aqui. Se fosse para isso, existem outras metodologias no mercado convencional para você fazer dinheiro. Ou seja, se você quer estar aqui, é para você ter tempo com a sua família, é para você ter
um convívio melhor com seus amigos, para você ter mais tempo para você. Então, ao invés de pensar em fazer muita grana para ostentar, faça dinheiro para ter tempo livre, para ter liberdade, tá? Vamos ao gráfico. Bom, pessoal, aqui eu gostaria de apresentar para vocês os 4 indicadores que ele utiliza de maneira lateral, tá? Então nós temos aqui o ADX ou DMI, tá? DMI seriam essas duas linhas, vermelha e preta, tá? E o ADX seria essa linha branca. Nós temos o DD Index, tá? Seria essa linha vermelha, tá? A linha preta e a linha branca cruzando, a linha normalizada. Nós temos o estocástico e o Trix. Ele utiliza o estocástico um pouquinho diferente do que as pessoas normalmente utilizam, beleza? E o Trix, ele chama de mão forte, é um indicador que vai ajudar ele a segurar operações, tá? Se a gente partir para a parte do gráfico, além da análise gráfica que ele faz, ele também utiliza a banda de Bollinger, que é o que vai dar o quê? Direcionamento sobre volatilidade, tá? Vamos começar agora a entrar no conceito de cada um. Bom, o que ele diz sobre o DMI, tá? Ele diz o seguinte: quando essas linhas se cruzarem aqui, ó, você começa já a ficar esperto por uma possível compra ou venda. Quando a preta cruza a vermelha para cima, nós começamos a ficar esperto para uma compra. Se elas cruzam para baixo, nós começamos a ficar esperto para uma venda. Tá. E a linha branca, Vitor? Esse daqui é o ADX, é o que vai mostrar se o mercado tem volatilidade, se ele vai andar ou se ele vai ficar parado, tá? Ou seja, quando a gente entra em um ônibus, nós queremos chegar em algum lugar, certo? E não ficar parado nesse local. É por isso que ele utiliza o ADX. O ADX ele tem que estar de duas maneiras. Ele não pode estar caindo, igual está aqui, ó, como o Didi fala, né? Não pode estar caindo. E ele, de qualquer forma, principalmente se ele estiver abaixo de 32, tá? Quando que nós vamos utilizar o ADX? Quando ele estiver, né, subinte, certo? Dessa bandeira aqui, ó. Ele pode estar abaixo de 32, ele prefere que esteja acima, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele prefere que esteja acima de 32, mas se tiver engatilhando uma tendência forte, vocês podem sim utilizar abaixo de 32 desde que ele esteja apontando para cima. Como o Didi brinca, né? Um ADX forte, másculo, né? Apontando ali a sua veracidade, a sua potência total para cima, né? Vocês podem utilizar dessa forma. Nunca abaixo de 32 apontado para baixo, tá bom? O Didi, lembra que eu falei para vocês no começo do nosso bate-papo? Ele gostaria de ver o quê? Quanto mais perto nós tivermos o cruzamento das médias sobre a linha normalizada, maior e mais rápido vai ser esse movimento. Ele só pega esse tipo de operação, setup, famoso setup a mais, que também é chamado de agulhada, tá? A agulhada do Didi, beleza? Ó, tá vendo? Entre as duas linhas, passando perto da normalizada, vai ficar muito mais fácil desse mercado andar. Ou seja, eu não quero esse tipo de operação, tá? Aonde nós temos o quê? Um delta aqui, tá vendo? Eu não quero. Quanto menor for esse delta, o delta é o diferencial entre elas, tá? Quanto menor for esse delta aqui, ó, melhor. Por exemplo, aqui, ó, mas ainda assim tem o delta. Eu quero algo quase perfeito, tá? Quase perfeito, para eu poder fazer minha operação, beleza? O estocástico, ele diz o seguinte: se eu for fazer uma venda, eu quero o estocástico aqui embaixo. Nossa, mas o estocástico não quer dizer que está sobrecomprado, sobrevendido e vai subir? Não, ele utiliza de uma maneira diferente. Ele diz que se o mercado está aqui embaixo, o mercado está vendido, beleza? E se o mercado está aqui em cima, o mercado está comprado. Perfeito? Então, para a gente fazer uma compra, além de ter tendência, precisa ter dado uma agulhada sem o delta e o mercado precisa estar comprado. Perfeito? E o Trix também precisa estar comprado, tá vendo? As duas médias apontando para cima depois do cruzamento, certo? Esse seria o operacional explicando essa primeira parte. Segundo, se eu quero fazer uma compra, o mercado está subindo, legal? Nós temos a banda de Bollinger. Todos os indicadores deu a compra.
a banda de Bollinger está fechada, eu não faço nada. Agora, se o mercado estiver subindo e a banda de Bollinger abrir, eu posso tomar uma operação de compra. Legal? Bom, sendo extremamente honesto, eu particularmente tenho uma grande dificuldade de operar simplesmente baseado em gráfico. Eu não acredito que o gráfico seja o suficiente para nós nos tornarmos lucrativos no longo prazo, né? O Didi já falou o contrário. O Didi falou o seguinte: você só precisa do gráfico. Então ele faz análise gráfica, ele vai ver triângulos, a linha de tendência, bandeiras, tá? Expansão de Fibonacci. Eu particularmente prefiro utilizar a macroeconomia. Bom, eu prefiro utilizar a macroeconomia porque a macroeconomia, ela sim me dá um drive correto de mercado sobre a direção que ele tende a ir no dia ou, né, no caso, a semana ou mês. Para isso, nós utilizamos conceitos que nós temos dentro da MK Trade Smart. Se você tem interesse em entender como realmente funciona o fundamento de mercado, no link abaixo tem o nosso Instagram. Manda uma mensagem lá que nós temos um presente para você, um baita de um treinamento, beleza? Mas voltando aqui no caso, o que ele gosta de ver no tipo do operacional, tá? Então é o seguinte, ó, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, o mercado caiu. Será que nós tivemos uma agulhada? Vamos se dizer que esse delta aqui, ó, foi menor. Foi basicamente algo perfeito, a famosa agulhada. Foi perfeito, tá? Então, a linha vermelha cruzou a preta na linha normalizada. Então, nós tivemos uma venda, né? Beleza? A linha vermelha cruzou para cima, a venda tá predominante, tá? Então, o que ele quer ver aqui, ó? Tá, aonde que foi isso aqui? Aonde que isso aconteceu? Nós vamos ter que ver aqui, ó. Olha lá do outro gráfico, foi nesse candle, tá? O mercado, então, tende a cair. Legal. Só que o que eu preciso? Ó, então vamos lá. Eu teria aqui, ó. Então, o Didi confirmando. Só que se eu olhar aqui, ó, o ADX está caindo e abaixo de 32. Eu preciso que ele reverta. Aqui ele reverteu. Aonde ele reverteu? Mais ou menos aqui. Perfeito. Então eu vou começar a olhar. Legal. Então ele reverteu aqui, ó. Ó. Beleza? Começou a apontar para cima. Aqui ele entrou em tendência. Então, ó, foi nesse candle aqui, ó, que nós teríamos que fazer a nossa venda, tá? O que nós temos aqui? Vamos desenhar. Nós temos um canal, no caso aqui, certo? Ou seja, nós rompemos uma figura que ele chama de triângulo, certo? Então nós já rompemos, mas nós não tínhamos ainda tendência. Legal. Agora eu tenho o quê? Eu tenho ADX, eu tenho o Didi já deu agulhada, ele já rompeu uma figura, estocástico vendido e Trix vendido. Banda de Bollinger abriu? Abriu. Exatamente no candle que entrou o ADX, olha lá que legal. O que eu faria? Faria uma venda no rompimento desse pavio, com stop loss aonde? Acima da figura, e eu tentaria pegar um trade de 1 para 3, 1 para 4, tá? Então nesse caso aqui o mercado quase pagou a nossa precificação de 1 para 3. Vou ser extremamente honesto. Depois de ter utilizado muito esse método, eu comecei a fazer operações de 1 para 2, tá? É uma operacional que realmente é só 30% assertivo, independente se você vai usar a técnica de análise gráfica ou simplesmente seguir os indicadores, tá? Eu particularmente acho que existe operações mais assertivas, operacionais mais assertivos. Não estou vendendo meu peixe, tá? Eu estou dizendo o seguinte: se você é uma pessoa que você não quer estudar sobre o mercado, é um operacional perfeito para você utilizar. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui, o curso dele inteiro tá aqui, né? Vai ter pessoas que são alunos que vão falar: nossa, faltou o X, o Y, o Z. Descartável, é descartável, tá? Você vai fazer uma análise gráfica, confluenciar com os indicadores e executar. Se um ou dois indicadores deram a entrada para você, espere a confirmação dos outros, tá? Outra coisa, eu não gosto de nada subjetivo, então toda hora o meu stop loss vai ser diferente, toda hora o meu take profit vai ser diferente, eu não tenho uma margem de onde posicionar o stop loss. Para começar a contabilizar de uma forma decente, eu não operaria com stop loss, por exemplo, acima de uma figura, tá? Ou acima dos últimos 2 candles. Eu utilizaria, por exemplo, o ATR para calcular a volatilidade do ativo e me posicionar
de uma maneira decente. Se eu for utilizar ele no interdiário, igual o Didi usa, eu colocaria o Hilo. Hilo nível 2, cara, bem posicionado em relação ao ATR de 1 para 1.6, ó, filé. Aí sim você começa a posicionar seu stop loss de uma maneira contável, ou seja, você vai realmente saber quantas operações você vai acertar, quantas você vai errar, porque você tem uma estatística para ser montada. Como eu sempre digo, e a forma que eu aprendi com o Red, tá? É basicamente impossível você ser lucrativo no longo prazo, uma vez que você tenta fazer o forecast de mercado. Então eu não acredito que toda vez que você vai fazer algo no mercado, você vai fazer ele diferente. Apesar de parecer que você está fazendo a mesma coisa. Mas seu stop loss vai ser diferente, seu take vai ser diferente. Ah, mas o mercado é assim, Vitor. Não, não é. Você precisa de alguma maneira para contabilizar esses dados, tá? Então eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade com esse operacional, porque, primeiro, eu não sou um cara grafista, eu gosto de fundamento, tá? Segundo, que eu acho que nós entramos muito atrasados. Muitas das vezes, uma operação aqui com macroeconomia, nós da MK já estaríamos vendidos desde aqui de cima, tá? Ou simplesmente teríamos ficado de fora dessa operação esperando uma posição melhor. Mas é um baita operacional para uma pessoa igual ele brinca, né? Por um vagabundo preguiçoso que quer ficar na praia, esse é o operacional. Você vai olhar aqui no interdiário, quando tiver um baita de um cruzamento, nós vamos fazer a operação. Eu senti que com as dicas dele, com o que ele fala, ele opera muito cripto e muitas, no caso, ações, tá? No intradiário. Porque tende a dar mais agulhada e os movimentos normalmente são agressivos, tá? Então, o que ele vem aqui e faz? Ó, se a gente for olhar aqui, ó, nós tivemos uma compra aqui, tá vendo? Ó, a agulhada perfeita, ó. Eu tive aqui, então, ó, uma agulhada, tá vendo? Eu não tinha o ADX. Então eu não entraria, o ADX só entrou aqui, ó, quando já teve um cruzamento de venda, só que tem delta, nós não iríamos abrir essa operação, tá? Mas vamos se dizer, só vamos dar um exemplo aqui, vamos se dizer que o ADX estivesse aqui para cima agora, legal? Nós temos a agulhada, nós temos ADX, ó, estocástico em alta e o Trix comprado, legal? O que nós faríamos aqui? Simplesmente executaríamos uma compra nesse candle aqui, ó. Stop loss, aí é o que eu falo para vocês, ó. Eu tenho a banda de Bollinger aberta. E agora? Aonde eu posiciono meu stop loss? Eu vou posicionar no gap, sabendo que eu vou estar extremamente correndo risco, porque normalmente o gap se fecha. Eu vou colocar abaixo do último fundo e o meu risco retorno fica péssimo. Então, é uma parte do operacional que é muito difícil de contabilizar, né? Você precisa saber, na minha opinião, tá? Nós, quando temos uma operacional bem definido, nós precisamos saber onde nós vamos colocar o nosso stop loss, o nosso take profit. Agora eu vou te mostrar uma entrada perfeita, tá aqui, ó. Olha essa agulhada que incrível. Linha preta para cima, nós estamos comprado. ADX comprado. Estocástico comprado. Trix já tinha revertido. Banda de Bollinger aberta. Aonde que foi o cruzamento? Nesse candle aqui, ó. Pronto. Eu tenho uma compra no fechamento do dia e o stop loss. Vai aqui abaixo, vai abaixo do último candle, vai abaixo dos últimos 2 candles. Essa é a parte difícil. Então, tentem mensurar um stop loss prático e repetitivo. Você sempre vai usar o mesmo stop loss. Eu indico para vocês, se for operar o diário, o Hilo, beleza? E agora na Microsoft, nós esperaríamos aí, ó, um ganho de 1 para 3, beleza? Nós esperaríamos um ganho de 1 para 3. Eu, particularmente, dentro do meu operacional, já estou vendo a Microsoft um pouco cara, sendo bem honesto, tá? Mas um baita de um operacional. É assertivo, você precisa arrumar práticas para mensurar o risco de uma maneira melhor. Você vai ter que ser um cara grafista. Opinião, utilizem sim fundamentos de mercado para ter dados corretos e você se sentir confortável de fazer essas operações, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo, deixa um comentário, deixa sua opinião, deixa seu feedback. Se você já utilizou esse operacional, comenta aqui no comentário o que você achou, o que você achou que faltou para ser absurdamente assertivo e ser o seu operacional dos sonhos. Didi, valeu, sou fã, gosto muito da sua personalidade, você é um cara que fez diferença no mercado. Espero que de alguma forma eu tenha conseguido agregar com todos vocês. Caso vocês queiram um treinamento onde vocês vão
obter fundamentos de mercado, cálculo de volatilidade, macroeconomia, novamente, o link está abaixo do nosso Instagram. Mande uma mensagem, nós temos um presente, um treinamento gratuito para vocês. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!